Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém. Feche os olhos, por favor, igreja. Fazer só uma oração. Pai, Cristo de Deus, abra o nosso entendimento, que o Senhor venha falar conosco, e que essa palavra ela venha, meu Deus, é como fogo, ardeu o nosso coração. Meu Deus, que o Senhor possa trazer a transformação de vida, primeiro no nosso interior. E se o interior for tocado pelo teu fogo, pela tua presença, o exterior vai se revelar em forma de milagre e de testemunho. Senhor, muito obrigado. Amém. Amém, igreja. Diz assim a palavra: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. Essa cidade de Naim, ela fica ali na Galileia, cerca de 9 quilômetros de Nazaré. E foi com ele, e com ele ia uma grande, muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Jesus estava com uma caravana de discípulos, e as multidões que o acompanhavam. Eu vou dar o nome para essa caravana, a caravana do milagre, ou dos milagres, amém? E quando ele estava entrando na porta, veio uma outra caravana, uma caravana que estava indo para o cemitério. E a Bíblia faz questão de dizer: uma viúva, a qual seu único filho havia falecido, havia morrido. E a Bíblia fala que nesse velório havia também uma multidão, mas era uma multidão que estava indo sepultar um corpo. E logo após, ninguém mais veria aquele rapaz. Deixa eu falar um pouco dessa viúva. Já era difícil ter perdido o marido. E você sabe quando se perde alguém, uma das perguntas que nós fazemos é: por que, Deus? Logo agora. Por quê? Talvez ela ficasse perguntando: poxa, Deus, por que o meu marido? Por que levou o meu marido? Agora só tem eu e meu filho. Talvez ela se queixava também pela circunstância financeira, já que naquela época era diferente de hoje. Hoje a mulher ela pode ser independente, mas naquela época ela dependia muito do marido. E talvez ela falava: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor tirou o meu marido? Porque o Senhor arrancou o meu marido? Porque ninguém se conforma com a perda. Ninguém se conforma. Ninguém se conforma com a perda de um ente querido. Ainda mais quando estamos orando, pedindo para Deus, para Ele fazer uma mudança na vida dessa pessoa. Mas a vida, ela é controlada não por nós, mas ela é controlada por quem? Porque Ele mesmo disse: é Ele que exalta, e é Ele também o quê? É Ele que dá vida e é Ele que mata. E a prova disso, você vê acontecimentos
que talvez a pessoa fale assim, foi sorte, como aconteceu no caso daquele ladrão que foi assaltar uma família de crente, que ele lascou o aço e a bala não saiu. E quando a polícia foi atrás dele, a bala saía contra a polícia. Isso apareceu no Datena. Talvez você fique se perguntando como é que pode. A pessoa sofre um acidente de carro, o carro fica totalmente perdido e de repente a pessoa sai sem nenhum arranhão. Mas tem casos que só basta a pessoa escorregar, bater a cabeça, já morre. Tem casos que a pessoa está dormindo, daqui a pouco perde a respiração e morre. Vai lá fazer uma cirurgia, de repente morre. Porque Deus está no controle de tudo. Mas mesmo assim, nós nos perguntamos, por quê? Por quê? E ela chorou a perda do marido, questionando com certeza a Deus, porque nós não sabemos se ela era uma religiosa ou não, mas nós sabemos que naquela época existiam muitos religiosos. E ela talvez questionava, Deus, o que será de mim e do meu filho? Só que infelizmente, mais para frente ela teria uma outra surpresa, mas seria uma surpresa negativa. Talvez você já passou por um momento na tua vida que morreu uma pessoa da tua família, daqui a pouco morreu mais um, daqui a pouco morreu mais um. Parece que o momento é só de choro, de perdas. Ela questionando Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? Talvez ela dizia, era um homem tão bom. Como se os bons não fossem morrer. Infelizmente, os que mais vão embora são os bons, irmãos. No sentido figurativo, né? Do que nós presenciamos, porque bom só tem um que é Deus. Mas, né? Pessoas de bem são os que se vão logo. E ela se perguntava. A Bíblia não se refere quanto tempo ela estava viúva. Mas a Bíblia fala que passado o tempo, vem outra surpresa negativa para ela. A morte de quem? Do único filho. E a prova que essa mulher era querida, era respeitada, era uma pessoa que tinha uma convivência social, é que quando morreu o filho, uma multidão foi com ela para onde? Para o sepultamento. Porque quando uma pessoa não é querida, irmãos, alguém vai para o sepultamento? Faz questão? Às vezes a família vai só por ir mesmo, porque não tem jeito, né? Mas quando a pessoa é querida, todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir. Fulano faleceu, poxa, fulano era tão de boa, fulano era isso, era aquilo, poxa, eu vou lá prestar minhas últimas homenagens para aquela pessoa. Então a multidão vinha com aquela mulher, e aquela mulher chorava, talvez ela gritava, meu filho, por que, Senhor? O Senhor já tirou o meu marido, agora o Senhor tira meu único filho. E você sabe que a dor para uma mãe é muito grande, a perda de um filho. Quem já perdeu sabe disso. É uma dor que só Deus pode dar força para superar. E talvez os camaradas, né, as pessoas lá levando o caixão, e ela chorando lá, e alguém talvez chegar perto dela, fica tranquila. A vida é assim. Fica tranquila. Essa dor vai passar, mas nós sabemos que é uma dor que vai durar para o resto da vida. Ainda que a pessoa ela tenha Jesus, ela sabe como é a dor de uma perda, porque as lembranças vêm ou não vêm? As lembranças vêm. Talvez ela ali chorando, ela lembrava quando o menino estava no colo. Depois ela lembrava talvez quando deu os primeiros passos.
Ela lembrava quando foi para a primeira vez para a escola. E agora tudo isso passou. E o que ela via ali era um cadáver, um corpo sem vida. E a única coisa que as pessoas poderiam fazer por ela era carregar o caixão do filho. E nós temos que entender que as pessoas, as únicas coisas que as pessoas podem fazer por nós é isso aí: é carregar o caixão. Porque da vida ninguém pode. Tem coisas que o ser humano pode fazer por mim e por você, mas tem coisas que o ser humano não pode fazer por nós. Tem coisas que os médicos podem fazer pela gente, pode ou não pode? Mas tem coisas que os médicos não podem fazer. Tem coisas que o dinheiro pode fazer por nós, mas tem coisas que o dinheiro não pode fazer por nós. Você está entendendo, gente? Ninguém poderia chegar ali e falar para ela: eu vou trazer o teu filho de volta. Ninguém podia fazer isso. Mas as pessoas podiam pegar o caixão daquele rapaz, um de um lado, outro de outro, e dois atrás, e carregando o caixão, levando até o cemitério. Alguém poderia chegar para ela: vai passar essa dor, dar uma palavra de consolo. Mas ninguém poderia trazer o filho dela de volta. Porque o ser humano, irmãos, ele é limitado. Se você coloca a fé na minha pessoa, não coloca a fé no homem, coloca a fé naquilo que eu te digo, porque vem de Deus, amém? Mas não no homem. Quando Naamã foi até o profeta, Naamã pensou que o profeta poderia fazer alguma coisa por ele. O profeta não podia, mas a palavra que saiu da boca do profeta podia, amém, gente? É isso que a gente tem que entender. Quando colocamos a fé na palavra que sai da boca do servo de Deus, acontece um milagre. Mas se eu colocar a fé nele, como se ele fosse operador de milagres, não vai acontecer nada. A única coisa que as pessoas poderiam fazer era dar uma palavra de consolo ou carregar o caixão. Só que a vida, ela é cheia de surpresa. A caravana do velório está indo até o cemitério para sepultar o rapaz. E havia uma multidão. Só que vindo ao encontro dela, era Jesus com a multidão, com a caravana do milagre. A Bíblia diz que Jesus se encontrou com ela. É coincidência? Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que nada na vida dele foi coincidência. Ele entendia que tudo era propósito de quem? De Deus. Tem pessoas que pensam assim: poxa vida, é coincidência. Não, não é coincidência, é propósito de quem? E nós temos que aprender isso. A Bíblia fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, o que estamos passando vai contribuir para que o nome dele seja glorificado. Mas eu tenho que ter essa fé, eu tenho que ter essa crença dentro de mim. Ela está lá se perguntando: Deus, por que agora meu filho? O Senhor já levou o meu marido, e agora meu filho único, o que será da minha vida? Só que lá do céu, Deus estava vendo o quê? Deus estava vendo tudo. Sabe que a Bíblia fala? Que Deus, ele se inclina para ver o que está acontecendo aqui na terra, em sinal de humildade. Talvez ela falava: Deus, meu marido, agora meu filho. E Deus olhando o quê? Deus se inclina e vê tudo. Jesus fala: o que eu digo, eu não digo de mim, eu digo do Pai. Jesus quis dizer o quê? Que ele é guiado por quem? Pelo Pai. Se o Pai não me falar, eu não vou fazer. Se o Pai não mandar, eu não vou fazer. Ele não agia por conta própria. Ele não agia porque ele queria fazer. Ele agia debaixo da orientação de quem?
da orientação do pai. O pai inclinou, viu a situação dela, e aquilo mexeu com Deus. Tanto que ele preparou Jesus para ir. Tinha situações que Jesus sabia aonde estava o indivíduo. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu deu a volta, subiu numa figueira brava, e quando Jesus passou, ele só olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa. Quem mostrou para ele foi quem? Foi Deus. Aqui Jesus está indo, e de repente ele encontra essa caravana, a caravana da dor, a caravana do choro, a caravana do sepultamento. Mas quando Jesus ele se encontra com o indivíduo ou com a pessoa, ele nunca vai passar desapercebido, a não ser que eu deixe ele passar desapercebido. Se eu deixar Jesus passar desapercebido, o meu destino é esse: sepultar os meus sonhos, sepultar os meus projetos, sepultar aquilo que eu lutei tanto para conseguir. Mas se eu não deixar ele passar, eu posso ter certeza de uma coisa: que aquilo que parecia que seria sepultado não vai ser mais sepultado. Amém, gente? Não vai mais ser sepultado. Tem pessoas que estão levando o caixão, no caixão, aquilo que era para trazer a vida. Talvez é um problema financeiro, um problema familiar, um problema espiritual, e a pessoa fala assim: para mim não tem mais jeito, eu vou sepultar, porque não tem mais jeito, eu não vou conseguir sair dessa situação. E Jesus está doido para fazer com que esse problema ele venha a ser afastado, esse espírito venha a sair, e aquilo que está morto venha a ressuscitar. Mas depende de quem? Depende só de Jesus? Não, depende da gente também. Aquela mulher está levando o menino junto com aquela caravana, e Jesus está indo ao encontro. É o encontro perfeito. Nada é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para ser mais um. Nós não estamos aqui para ser mais um. Não. A saúde talvez está sendo enterrada. A prosperidade está sendo enterrada, porque você acha que morreu. Você acha que aquele familiar teu não tem mais jeito, então você está colocando no caixão e sepultando. Você acha que você não tem direito à paz. Você está sepultando, e Deus está falando que Ele quer ressuscitar. Nós vamos rumo ao cemitério, só que Deus é ao contrário. Quando Lázaro estava morto, Ele foi lá. E qual foi a reação dele? Ele vai ressuscitar. Quantos dias? 4 dias. Provando que o que diz a palavra: eu, Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém. Lázaro ressuscitou. Mas lógico que ele ia falecer, mas em questão do milagre que eu estou dizendo, amém? Que morrer todo mundo vai. Eu estou falando em questão do milagre. Não pode continuar morto a saúde. Não pode continuar morto a prosperidade. Não pode continuar morto aquilo que é bom para você, e que você acha que não tem condição de ressuscitar. Você acha que não tem condição de ressuscitar, de sair dessa situação. Então muitas vezes você está jogando areia, você já está fechando lá o caixão, achando que não tem mais jeito. E não é isso que Deus quer. Olha o que a Bíblia diz no versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não o quê? Não chore. Mas por que ele sentiu compaixão?
Porque a compaixão não é um sentimento do homem. A compaixão é um sentimento de Deus. Era sempre que Jesus tinha compaixão? Era sempre que a Bíblia narrava e sentiu-se compaixão? Era sempre? Não. Tem momentos na nossa vida que nós vamos ser movidos de íntima compaixão por alguém, e nós vamos determinar o milagre, e o bom Deus vai realizar o milagre. Tem situações que Deus, Ele pode sentir íntima compaixão da gente e mudar a nossa história. Mas uma coisa eu falo para vocês, que a fé, ela não depende da íntima compaixão de Deus para fazer algo na minha vida. Porque tem gente que fica com esse tipo de coisa. Tipo, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha dó de mim. Eu sou um pobre coitado, eu não valo nada, olha para a minha situação. Irmãos, Deus não é movido de compaixão por aquilo que eu falo das minhas desgraças ou das minhas derrotas. Porque a compaixão é algo natural que vem, não é algo forçado. Ele olhou para ela e ela estava chorando, desesperada. Quando ele viu aquilo, Deus derramou a presença dele sobre Jesus e ele sentiu íntima compaixão. Íntima compaixão. E ele falou o que para ela? Não chores. Deus fala isso para a gente também. Não chore. Às vezes você fala assim: poxa vida, minha vida não está indo. Aí você chora. Talvez teu choro não é lágrimas caindo, mas teu choro é as palavras que saem da tua boca. Tipo, não posso, Deus, coitado de mim, Deus, olha como que está, eu sou um Zé isso, Zé aquilo, não valo nada, etc, etc. Sabe, tem pessoas que choram dessa maneira. Jesus, quando viu, falou para ela: não chores. Porque chorar não vai resolver o problema. Vai trazer o menino de volta? Não vai. Quantas pessoas estão de lutos? Já passaram tantos anos e ainda está de luto. Ainda não aceita a perda de alguém. Ainda não aceita. E com isso vai acarretando uma depressão. A pessoa não quer mais conviver com o convívio social, não quer mais conviver, parece que morreu junto. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos deixar com que o problema ele venha nos levar junto com ele. Nós não podemos deixar. Porque se morreu a saúde, se morreu a prosperidade, se morreu isso e aquilo, e está indo para o sepultamento, eu não posso aceitar isso. Eu tenho que enxugar minhas lágrimas e falar: Deus, o Senhor é comigo, o Senhor veio ao meu encontro, não foi à toa, porque o Senhor me chamou. Não fui eu que escolhi o Senhor, não foi nós que escolhemos estar aqui, porque a Bíblia diz: foi Deus que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele veio ao nosso encontro. E se Ele veio ao nosso encontro, não é para a gente deixar a saúde ser sepultada, não é deixar a prosperidade, não é deixar a família, não é deixar isso e aquilo ser sepultado, não. Nós temos que enxugar as nossas lágrimas, enxugar o nosso pranto e falar assim: Deus, obrigado. O Senhor já teve misericórdia de mim. Só Deus está aqui. Eu vou agir conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Qual foi a palavra que ele falou para ela? Não chore. Se nós agirmos segundo a palavra, nós vamos ter um resultado segundo a palavra de Deus. Lembra de Pedro? Pedro trabalhou a noite toda e nada apanhou. Aí o mestre fala: pega o barco e vamos ao alto mar. Daqui a pouco Jesus fala assim: Pedro, joga a rede. Pedro falou assim: Senhor,
Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu vou o quê? Eu vou lançar a rede. E qual foi a pesca? Qual é o nome da pesca? Pesca maravilhosa. Não chore, porque quem está chorando vive pelo sentimento. Ficar resmungando, ficar chorando, não vai trazer de volta a minha saúde, não vai trazer de volta meu dinheiro, não vai trazer de volta a paz, não vai trazer o que eu preciso. Então eu tenho que enxugar minhas lágrimas e começar a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Começar a entender e ouvir o que Deus tem a dizer à minha pessoa. Porque às vezes a pessoa ela está chorando, ela está resmungando, ela está reclamando, e Deus quer falar, mas a pessoa não deixa Deus falar. Por isso que ele fala, ó, não chores mais, não chore. Porque para Deus fazer a obra, eu tenho que parar de resmungar. Lembra o povo no deserto? Começou a murmurar. Chorou quando descobriu que lá na terra prometida tinha os filhos de Anak. E choraram. E agora? E agora? Nós vamos morrer nesse deserto. Os céus ao ouvido, ao mundo cruel. O Egito era tão bom. E começaram a fazer o quê? Murmurar. A murmuração é um choro, ou não é? Você vai em alguns lugares, tem alguém murmurando, chorando, para você entender melhor. Chorando. Eu vou dar um exemplo aqui da cidade, pode dar ou não? Pode? Hã? Eu vou falar, rapaz. O lixão fica perto da nascente, não fica? E todo mundo está achando ruim, tá ou não tá? Se todo mundo se mobilizar, resolve o problema ou não resolve? Mas infelizmente só 10% que está pronto para colocar a cara a tapa. Os outros 90% reclama, murmura, mas não está disposto ao quê? A colocar a cara a tapa. É ou não é? Infelizmente é assim, meu irmão. Infelizmente. E olha que é uma cidade pequena, mas se fosse São Paulo, é ou não é? Que é só fazer a convocação geral. Você quer beber água suja? Então fica aí no teu sofazinho assistindo a televisão. Assiste aí o Faustão. Mas você quer beber água limpa? Então você vai sair daí e nós vamos fazer o nosso protesto para mudar essa situação. Em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar murmurando, é ou não é? Não resolveria? Porque uma andorinha só não faz verão, faz. Adianta 10% estar disposto a ir e 90% ficar lá. Ai Deus, ai vida. Não adianta chorar, não adianta murmurar. O povo estava murmurando. Nós vamos morrer no deserto. E Deus já havia mandado eles fazer o quê? Calar a boca, para de chorar. Eu falei que vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Quando Jesus manda ela parar de chorar, Ele está querendo demonstrar a vontade dEle. Porque quem murmura não consegue entender a vontade de Deus. Quem chora não consegue entender a vontade de Deus. E tem muitos que estão levando a saúde, levando aquilo que lhe pertence para o cemitério, para sepultar. Ela está fazendo isso, ela está levando o filho querido dela, que faleceu, que não tinha mais vida, só estava o corpo do rapaz, levando para ser sepultado, a última vez que ela iria ver. Irmãos, independente se você sepultou ou não, Lázaro ressuscitou, amém? E Deus pode ressuscitar. Se você está levando, para de chorar e pare, porque Jesus quer falar contigo. Ele quer falar. E Ele fala através da palavra.
Mas ele só pode falar quando eu estou disposto a parar o quê? De reclamar. O que a Bíblia fala? Em tudo, dai graças. Por que Jesus fala isso? Porque tem momentos que vai vir na nossa vida que é para a gente abrir a boca para reclamar. E tudo tem uma solução, irmãos. Tudo. Tudo. Você já tentou montar um quebra-cabeça? Já ou não? Dá trabalho? Mas tem como montar, não tem? A nossa vida é assim. Às vezes dá trabalho, mas dá para colocar tudo no eixo, amém? Não chores mais. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquive, e os que levavam o quê? E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Deixa eu explicar uma coisa. Ele vai até onde está o menino. Esquife quer dizer caixão. Paletó de madeira, tá bom? Para você entender também, tá? Mas o que? Que se conhece um caixão? Esquive, caixão, paletó de madeira e mais o que? Isso é muito difícil para me falar. Não é? Aí me complica, rapaz. Manda parar. E os que estão levando são obrigados a fazer o quê? Parar. Irmãos, o diabo, ele só pode ir até onde Deus o quê? Lembra de Jó? Não foi Deus que fez aquilo com Jó, foi o diabo, com a permissão de quem? Nós sabemos que aqui é algo, aqui é um acontecimento natural da vida. Agora deixa eu levar para o lado espiritual. Ninguém quer ir para um velório ou para um sepultamento. Mas na nossa vida, espiritualmente falando, existem demônios que têm prazer de pegar aquilo que nos pertence para levar para ser sepultado. Quantas pessoas que desfrutavam de uma vida de qualidade, aí entrou um espírito, um demônio, enviado através de um trabalho oriundo, enviado através de uma obra de bruxaria, e a vida da pessoa começa a ir para trás, porque os demônios vêm e tiram tudo, coloca no caixão para sepultar e deixar aquela pessoa em mágoas, em tristezas, em angústias, em pensamentos de tirar a própria vida. Ou isso não acontece? Acontece. Mas se nós entendemos a voz de Deus e nós falarmos: Satanás, devolve o que você está levando, você não vai levar o que é meu, não vai ser sepultado, porque a saúde me pertence, a prosperidade me pertence, a alegria, a bênção na família, na casa me pertence, a vitória me pertence. Em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Os homens obedecem, os demônios obedecem, e os anjos também obedecem. Porque está escrito: toda língua confessará e todo joelho dobrará-se diante dele. Jesus manda parar, eles têm que parar. E Jesus manda um recado para o corpo. Você percebe que Jesus, ele nunca se refere ao indivíduo como defunto. Quem coloca como defunto é quem? É o escritor. Porque Jesus se refere ao defunto como o quê? Quero ver se você entendeu. Como o quê que ele se refere ao defunto? Lê de novo aí para você ver. Como o quê? Menino ou jovem. Não é isso? A minha Bíblia fala jovem, a tua fala menino. Se refere como menino ou jovem. Ele não fala: ó cadáver, eu te digo, levanta. Não.
Porque cadáver não levanta sozinho, levanta. Mas a vida do menino dentro do cadáver é que levanta o cadáver. E ele fala: jovem, menino, eu te digo o quê? Levanta-te. Irmãos, isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Uma vez eu ouvi um testemunho, muitos anos pelo rádio, que eu tinha um rapaz que trabalhava no necrotério, ou foi um parente que foi, acho que foi uma pessoa que estava trabalhando lá, pegou o rádio e colocou numa programação de uma igreja, e estava tendo a oração, e o corpo que estava lá ressuscitou através daquela oração. Casos de pessoas que morrem e ressuscitam, nós temos muitos casos, irmãos. Muitos. Tem um caso na internet que você pode colocar lá, Lázaro, o fenômeno. O rapaz ficou morto 3 dias. Morto. Ninguém conseguia sepultar porque havia uma burocracia. Aí na madrugada a mulher dele levanta, abre a Bíblia e está escrito lá que Deus havia devolvido os mortos para as viúvas. Em Hebreus. Ela pegou, pediu autorização para tirar o corpo, levar para a igreja para orar. Não quiseram receber na igreja, levaram na casa de alguém lá, fizeram oração, orando. E o rapaz voltou à vida. Amém? É Deus, irmão. Podia estar debaixo da terra, mas por que Deus fez com que tardasse esse sepultamento? Porque Deus tinha uma obra para fazer. Nós temos que entender essas coisas. É como uma vez eu falei aqui do seu Jaime, que tinha um tumor no pescoço. Ia para o Santa Marcelina, não dá para operar, não dá para operar, não dá para operar. Sabe por quê não permitiram a operação? Porque Deus queria operar ele. Recebeu imposição de mão na igreja. Quando foi a noite que ele dormiu, quando ele acordou no outro dia, o tumor que era dessa proporção sumiu, ficou assim, ó, lisinho o pescoço dele. Nós temos que entender que tem situações que Deus ele está permitindo para fazer um grande milagre na nossa vida. Amém, igreja? Ele fala: menino, jovem, eu te digo, levanta-te. Tinha vida ali? Tinha vida? Tinha o que ali? Tinha o que? Não, defunto é muito feio. Fala com um corpo, tá bom? Quando fala defunto, fica aquele negócio meio que carniça, sabe? É um corpo, né? Um corpo. Falou pro corpo. Só que ele já se manifestou diretamente para quem? Para o menino. Olha só a visão. É isso que a gente tem que entender da fé. Jesus é movido de íntima compaixão. Só que ele tem que usar uma fé. Porque a fé, ela é acompanhada com a compaixão. Ou a compaixão, ela acompanha a fé. Quando nós temos compaixão de alguém, é a nossa fé que entra em ação para abençoar a vida da pessoa. Porque tem situações que nós já oramos, que a pessoa fala assim: eu não acreditava e recebeu o milagre. Por quê? Por causa da compaixão de Deus através da nossa fé. Se Deus colocou a compaixão dentro de Jesus, Ele tem que usar a fé dele. E a fé dele é essa: que o menino está o quê? Não está morto, ele está dormindo. Lembra o caso daquela menina que o pai foi até Jesus pedir pela filha que estava doente? Foi Jairo, né? E quando chega no meio do caminho, vem a má notícia: ó, tua filha morreu. Despede Jesus. Jesus fala assim: não temas, crê. Ali o pai tinha que contribuir.
Chegou lá, todo mundo chorando, não estava? Quando Jesus fala, a menina não está morta não, ela está dormindo. O que fizeram? Começaram a dar risada. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai falar uma coisa que aparentemente para as pessoas parece loucura, que elas vão dar risada. Até aquelas pessoas que estavam chorando com a gente, que estavam nos apoiando, essas pessoas, quando a gente falar, esse apoio que eu digo é apoio emocional, tá bom? Tipo, se conforme, é assim mesmo. Acontece com todo mundo. A vida é assim mesmo. Nós estamos em crise. A crise está pegando o Brasil, está pegando todo mundo. Mas quando você fala assim, a crise não vai me pegar porque eu creio no Deus grande. Aí o choro vai se tornar o quê? Em risada, né? Em deboche. Você está doido? Olha aí a sua situação. Olha aí como que está. Olha aí, está crescendo o problema. E foi o que aconteceu. Jesus falou assim, tira todo mundo daqui. Só fica o pai e a mãe, os discípulos que eu trouxe e pronto. Entraram dentro do quarto, fecharam a porta. E quando a porta se abriu, a menina estava o quê? Estava viva. Irmãos, para ele não existe impossível. Se ele está dizendo, jovem, menino, eu te digo, levanta-te. Aonde estiver o espírito tem que voltar. Esse fenômeno Lázaro, nesses 3 dias, sabe qual é o relato dele? Ele disse que foi para o inferno e foi para o céu. O anjo levando ele. Mas ele voltou. Tem casos de pessoas que não lembram de nada. Tem casos de pessoas que vê o mundo espiritual. Mas tem que trazer de volta. Aonde tiver o espírito tem que voltar. Jesus não vê o menino como um corpo, ou um cadáver, ou um defunto. Ele vê o jovem como se tivesse o quê? Dormindo. Como é que a gente olha a situação da nossa vida? Se olharmos como se não tem mais jeito, acabou, é bom sepultar, é bom enterrar porque não tem mais jeito, nossa vida vai ser só de desgosto. Mas a gente fala, eu não vou enterrar, porque o meu Deus tem capacidade de ressuscitar, amém, gente? O meu Deus tem capacidade de ressuscitar. O médico disse que não tem mais jeito, quer dizer, já me deu uma prescrição de que eu devo enterrar a minha saúde, que eu tenho que conviver com isso, porque ela teria que conviver com a perda do filho. Já estava convivendo com a perda do marido, agora teria que aprender a conviver com a perda do filho. Nós não podemos ficar com esse negócio, tipo, se conformar em perder aquilo que Deus diz que, não é, que nós não temos que perder. Ainda que as pessoas queiram levar os nossos sonhos para serem sepultados, ainda que os demônios queiram levar, nós temos que entender que tem um Deus que dá vida, amém, igreja? Que dá vida. Ele falou para o jovem como se tivesse dormido. É a fé. Nós temos que falar para o nosso corpo como estando já curado, porque a fé chama a existência aquilo que não. Eu tenho que chamar a existência aquilo que não existe. Deus, eu chamo a existência a prosperidade que o Senhor prometeu. Eu vou quitar tudo o que eu devo, porque eu quero prosperar. E eu chamo a existência do dinheiro. Eu não sei de onde vai vir, mas eu creio que vai vir, amém? Eu creio que vai vir. Deus, eu chamo a existência a saúde na minha vida. Eu chamo a existência a paz. Eu chamo a existência a isso ou aquilo.
Deus falou para Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos pés eu vou te dar. Deus só vai dar para a gente aquilo que a nossa fé alcançar. Alguns ele falou assim: seja feito conforme a tua fé. Outros ele disse: qual é o teu desejo? Outros, ele movido de íntima compaixão, ele foi lá e resolveu o problema. Quando aquela multidão estava sem comer, com fome, a Bíblia fala que Jesus sentiu o quê? Íntima compaixão. Não queria dispensar eles com fome. E perguntou: o que tem aí para comer? Tinham dinheiro, mas não tinham como comprar. Daqui a pouco chega um discípulo e fala: Senhor, nós temos só 5 pães e 2 peixes. Olha a visão do discípulo André. Jesus falou: manda para cá, prepara os cestos aí. Pai, graças te dou. E todo mundo comeu, e ainda o quê? Isso que é fartura, é ou não é? Deus é um Deus de fartura, irmão. Por isso que quando tem que comer com fartura. Não é ficar contando panela, não. Ó, uma concha só de feijão, viu? Ó, só um pouquinho de arroz, viu? Eu lembro da minha mãe, rapaz. Você via os espíritos. Aí comprava a mistura. Aí tinha que durar uma semana, rapaz. Ó, só um pedacinho de carne. E eu doido para pegar logo um monte para colocar, para abastecer, né? Deus é um Deus o quê? De fartura. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, sobrou, não sobrou? Quando ele, outro episódio que está aqui na minha cabeça, do pão e do peixe, é isso? Que multiplicou, lá no deserto, quando mandava o maná, Deus falou assim: avisa para o povo, Moisés, que eles estão murmurando, não estão? Não tem problema, eu sou um Deus de fartura. Fala para eles que eles vão comer tanto que vai sair até pelo nariz. Vai sair. O que é isso? É um modo expressivo de falar, tá bom? Senão você vai ficar imaginando comida saindo pelo nariz, não é? É um modo de dizer o quê? Que eles vão estar tão farto, tão farto. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Agora esse negócio de... porque o diabo dá miséria para os seus servos. Eu falo isso porque minha mãe serviu eles. O diabo só dá miséria para quem serve ele. Mas Deus não, irmãos. Quem serve ele é o quê? Fartura. Amém? Fartura. Vai fazer churrasco, tem que sobrar carne, é ou não é? Vai fazer almoço, tem que sobrar comida. Não é fazer aquele rango que já está tudo contado, meu Deus do céu. Nem mais nem menos. Não. É para fazer, para sobrar. Amém? Ou eu estou errado? Ou a palavra está errada? Porque a Bíblia diz que sobrou, não sobrou? Agora, cara, miséria danada, rapaz. Ó, vai comprar um prego e me traz o troco. Compra uma caixinha de fósforo e me traz o troco. Né? Compra 10 pés de galinha e me traz o troco. Vai lá e compra meia dúzia de pescoço. Meia dúzia não, né? Ovo, né? Meio quilo, né? De pescoço. Rapaz, quando vai sair uma picanha nesse negócio aí? Não, né? Quando vai sair aquilo que você deseja? Porque nós temos que aproveitar enquanto nós estamos aqui. Depois que morrer, meu irmão, a terra que come, né? Tem que desfrutar aqui e lá. Se refere à situação como se não tivesse daquela forma. Jesus não está vendo
o menino morto, mas o que? Dormindo. Menino ou jovem, eu te digo, o que? Levanta-te. É isso que a gente tem que entender. Tem pessoas que estão dando testemunhos fabulosos, extraordinários. E eu tenho que colocar no meu coração, não importa onde que eu estou. Porque o milagre não depende da igreja. O milagre não depende de onde eu estou. O milagre depende do Deus que eu estou servindo, amém? É isso que depende. É como uma vez, eu contei aqui que eu estava numa igreja na Penha. E fechou a sede de São Paulo. Uma vez chegou uma jovem lá, uma moça. Entrou assim. Nossa, que igreja pequena. Porque ela estava acostumada a ir aonde? No Brás, porque era do lado. Só que ela não sabia que lá tinha gente que foi curado de câncer. Gente que estava surdo ouviu. Jovem liberto das drogas. Batismo. Renovação no Espírito Santo. Palavra. Porque ela olhou o quê? Ela olhou o tamanho. Não é o tamanho, é o Deus que nós o quê? Servimos. Você testemunha de quantas pessoas relataram o testemunho nesse lugar? Você é testemunha. Infelizmente, alguns não ficaram, mas provaram a essência de Deus, a realidade de quem é Deus. Então não olhe para a situação como da forma que aparenta estar, mas olha da forma que Deus aparenta que está. A visão de Deus era essa: levanta-te, menino, levanta, jovem. Não era aquela visão, está morto, já era, vamos enterrar. Se você falar dessa forma, ou eu falar dessa forma, acabou, está eliminado, deixa enterrar. Nós vamos ficar chorando as mágoas passadas. Mas a gente fala: Deus, eu não aceito que o diabo leve para enterrar, não. Eu não aceito que as pessoas levem para enterrar, não. Porque a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? O Senhor está agindo e ninguém vai impedir o teu operar. Amém, gente? Vamos lá para a gente terminar. Versículo 15. Agora é o autor falando, tá? E o defunto assentou-se e começou o quê? É muito forte, não é? Muito forte, nossa. Ele levantou e começou o quê? Quem é que dá vida para o homem? Quem é que tira é Deus. É Ele, não tem outro. Versículo 15, né? Ainda. E entregou a quem? A sua mãe. Deus quer entregar aquilo que aparentemente está morto nas tuas mãos, amém? Ele quer entregar a saúde, Ele quer entregar a prosperidade, Ele quer entregar a paz, a libertação, Ele quer entregar tudo aquilo que aparentemente estava indo para o sepultamento. Quando se encontra com a caravana de Jesus, algo de extraordinário tem que acontecer. Não tem como eu me encontrar com Jesus e não conseguir alcançar nada na minha vida. Jesus ressuscitou o menino, pegou e entregou para a mãe. Então ele tem capacidade de ressuscitar aquilo que aparentemente estava morto e entregar para quem? Entregar para mim e para você. Agora eu repito: alguns são tocados pela misericórdia de Deus, pela compaixão, e outros são tocados pela fé. Então não fique esperando que um dia Deus olhe para você e fale assim: é você que vai ser o sortudo ou a sortuda de hoje. Não espere isso, não. Mostra para Deus através de uma ação, para que Ele tenha uma reação. Porque a fé, ela é ativa. A fé, ela fala assim: eu vou para cima e eu vou chamar a atenção de Deus de alguma forma.
Quando nós temos uma fé e nós colocamos dentro de nós, eu vou chamar a atenção de Deus, a gente não vai medir esforço, a gente não vai colocar obstáculos na nossa frente, não. A gente vai saltar montanhas, a gente vai passar pelos vales, a gente vai passar pelos momentos difíceis e vamos superar tudo com a força de Deus até alcançar os nossos objetivos. Entregou. Está aqui o teu filho. Valeu a pena crer em Jesus? Ter parado de chorar? Valeu a pena deixar ele trabalhar? Vale a pena deixar Jesus trabalhar. Versículo 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Você percebe que as pessoas glorificavam a Deus e falavam assim: o Senhor nos visitou, o Senhor visitou o seu povo. Quantos foram tocados naquele dia ali? Um. Mas Deus visitou todo o quê? Sabe por quê? Porque os que viram aquilo creram em Jesus, acreditaram. Então não deixe ninguém enterrar o que é teu. Não deixe ninguém ditar as ordens para você, tipo dizendo que é isso mesmo e que não tem como retroceder, não tem como virar o tabuleiro, não tem como virar o jogo. É mentira. Tudo é possível àquele que crê, irmãos. Tudo. Tudo. O médico pode ter desenganado, mas se a pessoa crer, ela vai mostrar para o médico, através do exame, que ele estava enganado e que Deus estava certo. As pessoas podem falar, mas se você e eu, nós, cremos naquilo que Jesus fala, e não ficarmos murmurando e nem chorando, mas crer que Deus está conosco, porque Ele está. Crer que a sua palavra está em nós, ainda que os homens queiram nos atrapalhar, ainda que o homem queira atrapalhar, mas Deus sempre tem um destino certo para aquele que crê nele. Sempre. Sempre. Lembra de Jefté, que nós falamos aqui? Parece que o destino dele era outro. A mãe separou da mãe quando era pequeno, foi morar com o pai, e o pai tinha outra família. E quando cresceram os irmãos por parte de pai, falaram assim: você não vale nada, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo, e você não vai herdar nada com a gente não. Ele foi embora. Mas procuraram ele, Deus usou ele, e todos tiveram que respeitar ele. É bom, irmãos, ter desvantagens na vida, porque quando se tem desvantagens e nós colocamos a nossa fé em Deus, a história muda e as pessoas são obrigadas a levantar e olhar para cada um de nós e falar assim: é um milagre, é um milagre. Então não se sinta inferior não. Você está do lado certo. Você está do lado da caravana dos milagres, a caravana de Jesus. Mas você sabe que quando tem a multidão, são diferentes tipos de pessoas. Uns que vão para curiar, uns que vão para apontar o dedo, para falar: olha, a reunião dele não está do jeito que eu queria. E outros que vão para olhar para ele e falar assim: se eu apenas tocar nele eu vou ser curado, se eu apenas receber uma palavra dele minha vida vai mudar. Uns vão com expectativa de um toque de Deus, outros vão apenas para curiar, apenas para ver o que está acontecendo. Nós temos que ser aqueles que vamos para ver acontecer algo na nossa vida, amém? Não aqueles que vão só para curiar, só para saber o que está acontecendo.
só para ver Jesus e depois julgar ele por aquilo que ele faz. Tipo, curou no sábado, não pode curar no sábado, é proibido. Eu quero saber se o sábado é sábado, eu quero saber que a pessoa está curada e pronto, acabou, é ou não é? Eu quero saber se é domingo, se é segunda, se é terça, se é quarta. Eu quero saber que a pessoa está livre, é isso que eu quero saber. Mas o religioso é isso, é ou não é? Ele procura pretexto. Então coloca no teu coração isso. Deus quer enxugar minha lágrima. Deus quer trazer de volta à vida aquilo que talvez eu sepultei ou alguém sepultou. Deus vai devolver nos nossos braços ou nas nossas mãos, amém? Ele restituiu para aquela mãe o que ela havia perdido. E Deus pode restituir aquilo que aparentemente você perdeu, amém, igreja? Ele pode restituir. Então guarda essa palavra. Eu não vou reclamar não, eu apenas vou agradecer a Deus, porque eu sei que é Ele que faz aquela pessoa que está morta, que está no monturo, que está lá embaixo, se assentar, crescer, ressuscitar, evoluir. É Ele que faz tudo. Só não aceite que as pessoas levem, ou que o diabo leve aquilo que é teu. Não foi a mãe que levou, quem estava levando eram os outros, não era? Levando. Mas quando Jesus chegou, mandou parar. Não leva o menino não. Não leva. Porque ele queria devolver para ela. Não deixe, irmão, Satanás, não deixe o homem levar o que é teu não. Não deixe. Fala para Jesus: Senhor, manda parar e me restitui. Amém? Fique de pé, por favor. Pastor trouxe